Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, aqui o nosso irmão Alberto Lírio, para mais oportunidade nós trazermos para que possamos, cada dia mais, estarmos preparados para enfrentar todos os tipos de heresias, todos os tipos de engano que o sistema religioso eles querem passar para nós e querem que nós acreditamos. Hoje eu quero trazer, querido, a terceira pregação mal ensinada que eu vou falar hoje. Qual é a terceira pregação mal ensinada que o sistema religioso tem colocado para nós? Esta doutrina, esta pregação é uma falácia e é mais uma arapuca que eles têm colocado que querem que nós acreditamos. Qual é, nosso irmão Alberto Lírio? Eles falam assim: se você não der o dízimo, está devendo para Deus e o devorador vai te pegar. É isso ou não é? Então, meus queridos, sabe o que acontece? Ainda é uma grande maioria das denominações que aderem ao dízimo como principal fonte de contribuição extraída dos membros. É verdade ou é mentira o que eu estou falando? Sabe, meus queridos, infelizmente, o modo que se pede ou exige essa contribuição, dízimo, não é? Tem trazido muito desconforto em pessoas sinceras. Haja vista, eu fico às vezes me perguntando, meus queridos, como que tem gente que ainda consegue acreditar nesses cães gulosos, devido a tanta coisa está acontecendo no nosso Brasil, no nosso país, com relação a esses homens. Como que eles conseguem extrair da Bíblia aquilo que não existe na Bíblia? Há quem pregue, meus queridos, que se o seu dinheiro não for aplicado no dízimo, você gastará a mesma quantia na farmácia ou no mecânico. É verdade ou não é? Porque eles falam que se você não der o dízimo, você vai ao encontro com o devorador, ou o devorador vai vir de encontro a você. Então eles ensinam que o dízimo é antes da lei, que já existia mesmo antes da lei. E, portanto, deve ser rigorosamente obedecido nos dias atuais. Mas isso é verdade? Fale para mim, isso é verdade? Eles citam o dízimo de Abraão, o dízimo de Jacó, e principalmente eles citam o livro de Malaquias para dar validade a esse ensinamento. Mas vamos nós provar aqui, queridos, que o dízimo não é obrigatoriedade para a igreja de Jesus e nunca foi. Nós vamos provar isso aqui. Vamos avaliar uma coisa. Preste muita atenção nisso aqui. Deixa eu encostar o meu bracinho aqui na parede. Vamos avaliar uma coisa aqui. O dízimo de Abraão, aquele que está registrado em Gênesis 14, do versículo 10 ao 20, o dízimo de Abraão, ele não foi obrigatório, mas ele foi voluntário. Em nenhum outro episódio da Bíblia, meu querido, ele deu o dízimo. Foi opcional. Se alguém quiser ensinar com base em Abraão, não deve ensinar deve ensinar então que é opcional e voluntário e não obrigatório. Apesar de que dízimo era uma coisa da lei do Velho Testamento e era somente a nação de Israel, as 11 tribos de Israel,
que entregava o dízimo à 12ª tribo, que era a tribo de Levi. Só os levitas é que poderiam arrecadar o dízimo. Então esse dízimo de Jacó, primeiro eu falei do dízimo de Abraão, Gênesis 14, 10 ao 20. Agora o dízimo de Jacó, que está registrado ali em Gênesis capítulo 20, Gênesis capítulo 28, do versículo 20, não é? Até o 22, não foi obrigatório. Preste bem atenção. Ele não foi obrigatório, mas foi voluntário. Tanto é verdade, querido, que na ocasião ele fez um voto. E os votos são opcionais. Votos não é obrigatórios, ou não foram obrigatórios, foram opcionais. Existe um detalhe muito importante que você deve aprender sobre votos. O voto com Deus é que não são encorajados no Novo Testamento. Os votos eram encorajados somente no Velho Testamento, onde se diz que é melhor não os fazer. Ou seja, lá no Velho, diz que se você fizesse um dízimo que não pudesse cumprir, era melhor você não fazer esse tal, não é, voto. Então, alguns pregadores basear o ensino do dízimo na atitude de Jacó é a mesma coisa que ensinar a igreja estará cometendo um erro. Então, quem se baseia no Velho Testamento, quem se baseia em Abraão, em Jacó para dar dízimo, estará cometendo um grande erro e está induzindo a igreja a cometer também esse erro. Então, olha, irmão querido, as aberrações que estão sendo feitas. Meu querido, você que gosta de pesquisar alguma coisa sobre a igreja evangélica, a igreja pentecostal no Brasil, você nunca percebeu que as igrejas evangélicas no Brasil, eles não mais estão interessados em Jesus, em falar de Deus, da graça, do evangelho eterno? Querido, preste muito atenção. Eu não sei ainda o que esse povo vão fazer dentro de um templo, ainda perder o seu tempo dentro de um templo religioso e falar que estão indo adorar a Deus. Eu não consigo entender isso. Por quê? Porque não há razão para isso, querido. A igreja evangélica hoje, os líderes religiosos de hoje, não estão preocupados com Jesus, com a palavra. Tudo gira em volta do dinheiro. Sabia que a justiça brasileira já está aceitando alguma denúncia contra esses, eu não sei aqui falar o nome certo, esses salafrários, esses líderes religiosos que estão tirando dinheiro do povo em nome de Deus? Você sabia que a justiça já está agindo? Eu estava pesquisando um acontecimento na Assembleia de Deus no Paraná, não é? Uma das cidades no Paraná, onde a justiça interveio e decidiu afastar o pastor por tempo indeterminado, justamente por causa dessas aberrações. Graças a Deus que a justiça já está agindo. Outra coisa, os dizimistas que dão dízimo para o pastor comprar um patrimônio, comprar um terreno, construir um templo. Você sabia que esses dizimistas, se eles começarem a juntar e reunir e ir para a justiça já está dando ganho de causa para esses dizimistas, para essas pessoas? Então hoje é assim, o pastor, o líder, ele reúne todos os membros, compra um terreno, os membros constroem o templo e depois o pastor acha que é dele. A justiça já está aceitando. E tome cuidado, pastores. Toma cuidado que os membros não são mais
tão bobos como antigamente, não. Os membros são inteligentes. Aconteceu na minha época, eu pertencia a uma denominação e o pastor usou uma artimanha lá e conseguiu passar o templo para um pastor que nada tinha a ver com o ministério local. Mas o secretário, tesoureiro, deixou tudo por isso mesmo, que não quis briga. Mas se quiséssemos briga na época, ia dar pano para manga. Mas nós optamos por não procurar justiça. Então, você presta muita atenção, meu querido, que se algum pregador basear o dízimo, não é? No dízimo, na atitude de Jacó em ensinar a igreja, estará cometendo um grande erro. Tá bom, meu querido? Mas o dízimo, será que o dízimo um dia já foi obrigatório? Será? E se foi obrigatório, era para quem? Se você observar o livro de Números, no capítulo 28, no capítulo 18, melhor, vamos falar do capítulo 18, Números, você pode pausar o vídeo aí, ou depois você pode observar. Em Números, no capítulo 18, e o versículo 21, essa pergunta começa a ser respondida. O dízimo foi estabelecido para manter os levitas, que como não tinham herança e nem terra, então deveriam ser cuidados pelas demais tribos, isto é, pelas 11 tribos, porque eram 12, não é? 10 mais 2, não é? Então, as 11 tribos levavam o dízimo, ou seja, a 10ª parte da alimentação que eles produziam na roça, de ano em ano, para alimentar a classe levítica. Por quê? Porque a classe levítica era que cuidava dos afazeres no templo. Então, eles não tinham tempo para cuidar de roça, para cuidar da sua lavoura, para cuidar de nada. Então, a classe levita, a classe sacerdotal, tinha que ser alimentado pelas 11 tribos de Israel. Então, isso quer dizer que o dízimo para Israel foi pensando em gente. E você está levando o dízimo aí para quem? Para depositar no pé do seu líder, não é? E quem gasta o dízimo? É o líder e a sua família. E eles constroem templos, compram aviões, compram mansões, compram os melhores apartamentos com o seu dinheiro. E você, às vezes, não presta atenção nisso. Você fala assim, eu entrego, o problema é dele. Não, querido, o problema é seu. O problema é que esse dízimo que você leva para o seu líder, você devia estar comprando alguma coisa para quem está precisando. Às vezes o cara mora na sua rua, não tem comida, não tem água, não tem luz na sua casa, faltou gás, e você não olha para o vizinho da sua rua. Mas ele não é crente. Meu querido, desde quando religião ela tem cor? Desde quando o amor, quer dizer, não religião, desde quando amor tem cor? Desde quando amor tem religião? Desde quando o amor tem raça? Se você não faz o bem para o seu próximo porque ele não é crente ou não é cristão, então você é pior do que ele. Meu querido, todos somos filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Então, se você observar, meu querido, lá em Deuteronômio também, no capítulo 14, do versículo 22 ao 27, sabe o que está escrito lá? Que onde Deus está dizendo, ali está dizendo que Deus está dizendo que as pessoas, ao levarem o seu dízimo, que não era mensal, mas era por safra, era anual. Então dá para ver que era alimentação. Ali não era mensal. O dízimo de Israel, o dízimo dos judeus, era só quando existia a época da safra. Então poderiam administrar seu dízimo quando a viagem fosse longa. Olha que interessante. Dá uma estudada aí, meu querido.
Em Números, do capítulo, Deuteronômio, no capítulo 14, do versículo 22 ao 27. Em muitos lugares, eu quero falar mais uma coisa para você. Em muitos lugares é ensinado que se deve levar o dízimo para a igreja, sem questionar o seu uso. Não é isso que você é acostumado a ouvir? Não é isso? E lá ainda dizem que jamais poderá ser administrado pela própria pessoa. Não é assim que os pastores falam? Não é assim que os líderes falam? Fala a verdade. Não é assim? Os líderes falam que você não pode administrar o seu dízimo, que você não pode administrar o seu dinheiro, que você tem que levar e colocar aos pés do pastor. Não é isso? Meu querido, isso dá uma raiva. Isso dá uma raiva. Porque eles estão ensinando errado. As Assembleias de Deus no Brasil, se você gosta de pesquisar, pesquise aí como que as Assembleias de Deus no Brasil estão entrando em um poço escuro, que às vezes não tem nem uma luz no fim do túnel. É tanta coisa que está acontecendo dentro das Assembleias de Deus, mas por quê? Porque eles não falam mais de Jesus. Eles não querem saber de ensinar a palavra da graça, o evangelho eterno. Eles querem saber de arrecadar dinheiro, o quanto mais melhor. Então, nós queremos que você entenda uma coisa. Se você quiser continuar doando o seu dízimo, você fica à vontade. Fique à vontade. Mas nunca se sinta obrigado a fazer isso. Quando não tiver 10% para doar, não se sinta culpado por isso. Porque este mandamento não é para você, não é para a igreja, não é para a igreja de Jesus. Não é, queridos. Você foi enganado e está sendo enganado a cada dia que passa. Se você observar, meu querido, Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 28 ao 29, fica claro que além dos dízimos para a manutenção dos levitas, era também recolhido a cada 3 anos o dízimo social. E o que era o dízimo social? Qual era a finalidade do dízimo social? Vou repetir. Em Deuteronômio, no capítulo 14, capítulo 14. Ó, vou falar uma coisa para você, tá? Quando eu venho gravar aqui, nesse lugar, eu gosto de deixar a luz assim, numa penumbra, tá bom? Porque eu acho mais bonito. Eu, particularmente, eu acho mais legal. Quando você observa Deuteronômio capítulo 14, do versículo 28 e 29, fica claro que além do dízimo para a manutenção dos levitas, era recolhido a cada 3 anos, um dízimo social. E qual era a finalidade desse dízimo social? Qual era a finalidade? Era cuidar de órfãos e viúvas. Essa era a finalidade do dízimo social. Mas o dízimo 10%, de ano em ano, era para sustentar a classe dos levitas. Aí você fala assim, então, irmão Alberto, e eu faço isso, eu sustento o pastor. Ele é levita? A mulher dele é levita? Os filhos dele é levita? Porque quem recebia o dízimo era só levita. Então, já que essa cobrança pelo dízimo em muitas denominações, né, já que existe, né, essa cobrança nas denominações, eu pergunto, cadê o dízimo das pessoas carentes? Se é que eles dizem que vale. Cadê? Quem você viu
que cobre o dízimo da igreja e doe a cada 3 anos na sua totalidade para cuidar de vidas. Você vê isso nos templos religiosos? Se você já viu isso, meu querido, então parabéns para você, porque eu nunca presenciei tal movimento. Quando você lê Malaquias 3, do 8 ao 10, é bom que você preste atenção que a cada detalhe que existe ali está escrito e se diz assim: nação, nação, no singular, e mantimento, indicando com toda clareza que essa palavra era para um país específico e era mantimento para eliminar a fome de pessoas e não para construir prédios ou enriquecer os seus líderes. Quando você lê Malaquias 4:4, você presta atenção que lá diz assim: todo Israel. Então fica evidente aqui que Deus estabeleceu o dízimo para Israel, a fim de manter pessoas que se alimentavam dessa contribuição. Quando você lê Mateus 23 e 23, você tem que prestar atenção que Jesus está falando com fariseus, que eram judeus, em um momento que ainda havia toda aquela estrutura do templo e pessoas precisavam comer. Um detalhe muito importante é que Jesus fundou o Novo Testamento na cruz. Ele fundou o Novo Testamento na cruz. Em João 19:30 e Mateus 23:23. Não dá base nenhuma para alguém obrigar a entrega do dízimo na atualidade, hoje no tempo que nós estamos vivendo, século 21. Então Jesus ele não estabeleceu o dízimo à sua igreja. E quando ele falou sobre dízimo, ele estava pensando em gente, não em manter um sistema de enriquecimento estrutural religioso. Em Hebreus capítulo 7, por exemplo, quando se menciona o dízimo, a ênfase ali não é o dízimo, mas Cristo. Basta ler com sinceridade e você vai notar a diferença, meu querido. Então, a explicação correta é o quê? A explicação correta. O Novo Testamento pede algum tipo de contribuição? Pede sim. O Novo Testamento não elimina a contribuição. Seja uma pessoa generosa, de bom senso. Se você congrega em um lugar sincero, ajude aquela pessoa financeiramente, doe voluntariamente com um coração grato. É isso que deve ser feito, irmão. Não é? Então, esse Novo Testamento é isso que ensina. Então, meu querido, discina a situação e, se for preciso, for com muita educação,